Maíra. Ela mandou aqui. Bom dia, é com vocês que eu inicio o meu dia, cuidando da saúde da mente, pedalando na sala. Que legal, me inteirando do que acontece no mundo. Muito bom. Né? Ela não transformou a bike ergométrica em varal, né? Normalmente as pessoas transformam em varal a bike ergométrica. Nossa, é verdade. Ela está usando. Era assim. Olha lá, viu? Sempre tem uma historinha. E lá no Insta, hora1.globo, segue a gente lá, tem uma provocação. Thaís Luquezzi falou que vai esquentar muito em boa parte do Brasil. E olha só, o calor já tá pegando por aí ou ainda tá frio? Aqui em Jaboatão dos Guararapes o calor já é muito, hein? Tá muito quente, a Nadir falou. E vai continuar. BH com calorão, mas choveu à noite, saudades do frio. Hoje ainda não esquenta muito, mas a partir de amanhã volta a esquentar em BH também. Obrigado, Tatiane. Olha a Daniela. Saudades do frio. Saudades de Curitiba, como a Daniela, que lá sim está frio. Boa, Daniela. Mas até o fim de semana vai fazer 30 graus, hein, Olha Curitiba. Lá, São Paulo, 34 no fim de semana. A Ana. Aqui no Rio, Zona Oeste, está muito frio. Carioca aqui não aguenta isso, não. Bom dia, amigos. Eu tô com você, Ana, mas vai esquentar, viu? Hoje ainda esfria por causa da chuva. Ô, Ana, numa boa, aí, quando tá 22, vocês já estão tirando o casaco, que eu sei. 22 você já coloca, 24, tira do armário. Né, Choia? Já tá frio, por favor. Thaís, não. A Thaís é uma carioca que nasceu em Guarulhos. Em Guarulhos, aqui em São Paulo. Gente, hora 1 terminando, tocou a música. Vidoto e Thaís, obrigado pelo papo sempre divertido e pelas informações importantes. É um prazer sempre estar com vocês, com você também. Prazerzaço, acordar com o Brasil inteiro. Gente. É muito bom, gente. Se bater saudade, você já sabe. Continuamos lá no Insta, hora1.globo, segue a gente por lá, ou no Globoplay. Leva a programação da Globo ao vivo de graça com você. Olha essa imagem, que linda. São Paulo, isso, gente? Eu só sei que é a Lua. Lua. Incrível, tem eclipse parcial hoje à noite. Com fé e café, você vai ter energia para encarar sua correria. E assistir ao eclipse também. Um beijo, tchau. Até amanhã. Tchau. Bom. TV Morena, você sempre à frente. Bom dia, MS. Oferecimento Açaí. Leve mais que economia. Leve o economizaço Açaí. Corra pro abraço. Muito bom dia para você. 6 horas em ponto. Bom dia, MS no ar. Quinta-feira, 27 de agosto. Temperatura em Campo Grande, 20 graus neste momento. Depois de um período de férias, estou de volta aqui e tão bom quanto poder descansar é voltar para esse espaço, para essa sala de informação que faz esse seu dia começar com muito bate-papo e muita notícia que te ajuda a saber como é que estão as coisas em Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela companhia sempre depois de um feriado chuvoso em Campo Grande. Hoje o tempo começa mais firme, mas com a temperatura mais amena, né? Vento mais geladinho ainda aqui na capital. Você vê imagens ao vivo do alto da nossa torre aí, a Espípica Large, um trecho dessa avenida importante para essa região aqui da capital. Tem trânsito, tem previsão do tempo, tem muito mais aqui no Bom Dia MS. Você sabe, vem com a gente até às 7h30 da manhã. Você é o nosso convidado especial de todos os dias. A gente começa essa edição com um destaque que vem lá de Dourados. A Polícia Civil esclareceu o assassinato de Victor Orsini, de 19 anos. Ele foi morto por engano durante uma emboscada. Rodrigo de Freitas está acompanhando esse caso, traz os desdobramentos. Rodrigo, bom dia para você. Oi, Fabiano, bom dia para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Bom Dia MS. Olha, conforme as investigações, o alvo desse crime era uma outra pessoa e o crime foi motivado por uma dívida de R$300 mil. 3 pessoas já foram presas até o momento, um adolescente apreendido durante as investigações e a polícia ainda procura outros 2 suspeitos. Daqui a pouco eu volto com todos os detalhes desse caso. Combinado, Rodrigo, até já. 2 décadas depois, a Lei Maria da Penha ficou mais rígida e ampliou a proteção às mulheres, mas os números mostram que a violência ainda segue fazendo vítimas. Cada avanço trazido pela Maria da Penha representa também uma forma de frear os números que mostram que a violência ainda faz parte da rotina de muitas. O mês em que a lei completa 20 anos é também o mais letal da história para as mulheres aqui no estado. A chuva não afastou os fiéis e a marcha para Jesus foi um dos destaques do aniversário da capital. Diogo Nolasco.
Esse é o terceiro momento da Marcha para Jesus, essa celebração que já é tradição no aniversário de Campo Grande. Também vamos falar de educação. Começa hoje o prazo para inscrições em 2 processos seletivos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. É o Diego Queiroz quem vai trazer esses assuntos para a gente aqui no Bom Dia MS. Diego, bom dia, ótima quinta-feira. Programa de avaliação seriada seletiva e o vestibular, Fabiano. Bom dia, bem-vindo de volta. Bom dia especialmente a você que assiste a gente. As inscrições abrem hoje para esses 2 sistemas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, para quem pretende fazer um curso de graduação na universidade. Mas aí daqui a pouco eu volto para contar o valor da taxa de inscrição, até quando você pode pagar, quando vai ser o vestibular, até quando vão as inscrições, as informações completas para você ficar por dentro. Fabiano. Valeu, Diego. Até já. São 6h03. A Amanda Raíssa já vai chegar para a gente conversar sobre previsão do tempo. Amanda, tudo bem? Tudo bem, Fabiano. Muito bom dia a você. Bem-vindo você para nós. Muito obrigado, viu? Para nós, muito bem-vindo de volta. Tem muitos assuntos para falar com você. Sim, tem sabe? Sim, com certeza. Um deles é assim, o último dia que eu estive nesse período de férias foi de chuva, só chuva. Tivemos que reprogramar as coisas, né? Como muita gente precisou reprogramar por conta do feriado da capital. Exatamente, com certeza. Bem-vindo de volta e só porque você está de volta, o tempo firmou. Tem sol, calorão em quase todo o estado hoje. Acho que a gente pode dizer que em praticamente todo o estado. A lua está quase cheia, linda no céu. Já já a gente fala de tudo isso. É tudo para te receber de volta, né? Com grande estilo, Muito bem, Fabiano. muito obrigado. Então, depois de um dia chuvoso, o tempo vai ficando firme, temperatura ainda amena, mas eu daria um palpite aqui se ele vai estar certo ou não, que a temperatura deve subir bem ao longo do dia e já você traz todos os detalhes da previsão do tempo. Combinado. Aliás, a lua estava lindíssima, Lindíssima, né? belíssima. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. Já Você fez foto da lua ou não? Vai mandando pra gente aqui no 99804-4400, além de contar pra gente também como é que tá amanhecendo aí onde você mora. O canal da interatividade é fundamental todos os dias pra gente e eu aguardo a sua participação. Bom dia, MS. Tá só começando. A Polícia Civil de Dourados resolveu o caso da morte de Vitor Orsini, de 19 anos. Ele foi morto por engano em uma garagem de veículos no último dia 7 de agosto. E de Dourados, o Rodrigo de Freitas vai trazer todas as informações, mais desdobramentos então desse caso, Rodrigo. Isso mesmo, Fabiano, bom dia novamente a você e a quem nos acompanha. A Delegacia de Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais, o SIG, que está à frente desse caso, realizou ontem de manhã uma coletiva de imprensa e deu mais detalhes sobre esse caso. Conforme o chefe do SIG, o delegado Lucas Vepo, Vitor Orsini, de 19 anos, foi de fato morto por engano em um erro de execução e ali por parte dos suspeitos desse caso. O alvo real desses disparos era uma pessoa que estaria nessa garagem de veículos, que tentaria ser atraída para essa garagem de veículos sob o pretexto de negociar então um automóvel. E essa isca, conforme as investigações, seria porque esse alvo das investigações, esse alvo do atentado, estava tentando receber uma dívida de mais de R$300 mil que o dono de uma academia em Ponta Porã, que conforme a polícia foi o mandante desse atentado, estava devendo para ele. Então, o delegado informou ainda que os suspeitos que mataram Vitor não conheciam o verdadeiro alvo desse atentado e, por isso, se confundiram e aí acabaram por atirar e matar Vitor Orsini. Tanto o atirador, o mandante, quanto também o piloto da moto e ainda uma adolescente que teria dado suporte logístico a esse crime foram detidos pela polícia. A polícia se baseou também ali em várias provas a partir de dispositivos eletrônicos de Vitor e também dos suspeitos para entender, ao longo da investigação, a ligação ali de cada um desses envolvidos no crime, como celulares, portanto, também munições, dinheiro em espécie e depoimentos basearam então as investigações e confirmaram que, além do depoimento também desse alvo desse atentado,
delegado, que confirmou a motivação, então, do crime. Foi descartada a possibilidade de que Vitor teria envolvimento com algum dos suspeitos. Portanto, essas são as informações, detalhes dados pelo delegado responsável. E a gente vai ouvir mais um pouquinho, então, agora, das informações diretamente com o delegado responsável. Confira. Nós realizamos a intimação para a oitiva da pessoa que nós acreditávamos que seria a vítima aqui em Dourados. E ela confirmou que, de fato, foi atraída para a garagem, foi levada para a garagem por esse empresário de Ponta Porã, o qual ele já conhecia há cerca de 15 anos, o qual já havia sido preso junto em uma investigação de tráfico de drogas. E quando perguntado a ele qual era a relação com esse empresário de Ponta Porã atualmente, ele destacou que o empresário tinha uma dívida com ele que iniciou em R$240 mil e hoje já ultrapassa R$300 mil. Então nós acreditamos que essa motivação financeira, essa dívida existente entre as partes, que não era quitada pelo empresário de Ponta Porã e que se arrastava aí já há alguns meses, foi a motivação que levou com que ele fosse atraído até a garagem e seria o alvo da execução. Então o atraso dele de alguns minutos na ida dele até a garagem fez com que os autores se confundissem e acabassem executando o Vitor. Olha, o pai de Vitor Orsini, Maurício Orsini, também esteve presente na coletiva de imprensa realizada pela Polícia Civil e falou sobre a condução desse caso por meio das investigações também. Vamos acompanhar. Morreu inocentemente, fazendo o que ele mais gostava da vida dele, que era trabalhar, né? Era um homem já, assim, né, responsável. E a polícia teve essa capacidade tão rápida de começar a desvendar tudo e nos dando um pouco mais de paz, assim, para a gente poder... O que aconteceu com meu filho, né? Isso eu falo até agora. Bom, e a polícia informou ainda que as investigações não acabaram, elas seguem e que 2 suspeitos de envolvimento nesse crime ainda são procurados. Jefferson Lopes, de 31 anos, e Marco Antônio Olmedo Verá, de 23 anos, portanto, seguem foragidos com mandado, inclusive, de prisão preventiva. Quem tiver pistas ou notícias do paradeiro desses 2 suspeitos pode entrar em contato com o telefone oferecido pelo SIG. O telefone é o 67999879826. A Polícia Civil garante o anonimato, então, às denúncias que forem encaminhadas por esse contato e orienta também que, caso alguém presencie esses suspeitos por perto, algum desses suspeitos, que não tente realizar a abordagem, que faça imediatamente o contato com o telefone que está aparecendo aí também na sua tela, para poder deixar a polícia, né, fazer o trabalho dela, chegar até esses suspeitos. Volto com você, Fabiano. É isso, Rodrigo. Se as investigações continuam, nós seguimos acompanhando todos os detalhes com a nossa equipe aí em Dourados, desse caso absurdo de violência. Então, a gente continua de olho, tá? Qualquer coisa, volta a nos chamar, mas a gente também volta a conversar sobre outros assuntos ainda nesta edição. Rodrigo, muito obrigado. São 6h11. Na BR-262, um carro capotou e deixou feridos. O Diego Queiroz vai contar essa história pra gente. Onde é que você está exatamente, Diego? Fabiano, eu estou aqui na BR-163, mas que dá um acesso à BR-262 para a gente justamente falar desse acidente que foi nessa região, aconteceu na região ali de Terenos, numa estrada vicinal que dá acesso ao município de Dois Irmãos do Buriti. Mas a gente tem imagens, inclusive, para poder contar melhor essa história para você que assiste a gente. Nesse carro que capotou, nessa estrada vicinal, tinham 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. E segundo o Corpo de Bombeiros, apenas o motorista do veículo precisou de atendimento médico mais específico, só que todos, felizmente, passam bem. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas as condições da estrada são ruins e com a chuva essa via ficou lisa. Até as viaturas de socorro que têm tração tiveram dificuldade de acesso a esse local do acidente, o que mostra que o cuidado no trânsito ele precisa ser feito não só em ruas, avenidas dentro de uma cidade, em rodovias, mas também em estradas vicinais, porque acidentes podem acontecer por lá, como por exemplo uma derrapagem em área muito cascalhada. Fabiano. Diego, muito obrigado, viu?
São 6h12. Um homem morreu durante uma perseguição da PRF na BR-158, no sentido de Brasilândia. Ontem, o motorista tentava fugir da polícia quando perdeu o controle da direção do veículo e bateu em uma árvore. Ele ficou preso às ferragens. Muitos tabletes de maconha ficaram espalhados pela rodovia. O Corpo de Bombeiros fez o resgate e levou o homem para o hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos. São 6h13 agora, nossa interatividade, primeira vez que a gente abre aqui o canal de comunicação com nossos telespectadores, sempre agradecendo a participação de todos. A Eloir, na nossa audiência, está dizendo que está lá em Sangapuitã, Ponta Porã. Manda um abraço para o meu pai, Romão Coimbra, ele assiste vocês todos os dias. Um abraço então para o seu Romão, para Eloir, que estão na audiência do Bom Dia MS. Muito obrigado pela participação e pela audiência por aqui. Fabiana Timóteo, lá em Aparecida do Taboado, o amanhecer por lá, belíssimo, Fabiana, muito obrigado. O Wesley, lá em Dourados, está compartilhando a foto do Davi assistindo o Bom Dia MS e comendo um bolo. Nada melhor que começar um dia comendo um bolo. Muito bonito que está esse bolo aí, Davi. Um abraço para você e para o seu pai, Wesley. E a Eloir está dizendo, dando boas-vindas aqui, né, de volta ao Bom Dia MS hoje. Muito obrigado, Eloir. Um abraço para você. Ótima quinta-feira. Obrigado pelo carinho. Meu nome é Edson, moro no Jardim Uirapuru, na rua Travessa Raizinha do Los Angeles. É no Los Angeles esse bairro? Já liguei 5 vezes para a concessionária pedindo poda, porque a rede está toda dobrada, com risco de choque, e eles não vêm. Uma reclamação sobre a falta de um serviço que é importante para muita gente, né? Que tem essa árvore que para o morador causa risco. Ele está vendo essa árvore crescer, se misturar os fios. Muitas vezes em dias de vendaval, de temporal, essa fiação acaba batendo nos galhos e ocorrem acidentes e até interrupção de fornecimento. São os riscos, né, de casos como esse. O Edson está reclamando. Vamos tentar entender, Edson. Muito obrigado pela participação. O Éder de Nova Alvorada do Sul, também com um cafezinho já de olho no Bom Dia MS. Obrigado, e a todos que estão interagindo com a gente pelo 998044400. Continue mandando a sua mensagem, continue participando aqui com a gente, tá bom? Vamos para o primeiro intervalo agora com imagens de Dourados. No próximo bloco, o assunto é a previsão do tempo. Tem muito mais também, imagem ao vivo aí para você. Lá em Dourados, nesse momento, temperatura 17 graus, mais amena, mais friozinho nesse comecinho de dia por lá. Nós já voltamos. Carminha, dá uma lição em Nina. Vai, Lúcio. Acaba com ela. Vale a pena ver de novo Avenida Brasil. Missão Hyundai na Hyundai Campo Grande. Creta Comfort a partir de 131.990, com seu usado na troca ou taxa zero. E o novo i20 Comfort a partir de 99.990, com taxa de 1,19 em 60 vezes. Na Hyundai Campo Grande. Mais ofertas! O Clube Mais tem ofertas exclusivas para aproveitar muito mais. Mamão Formosa quilo do Clube Mais, 4,49. Batata lavada quilo do Clube Mais, 2,39. Abóbora cabotiã, batata doce ou repolho verde quilo no Von, 1,99. Abacaxi unidade do Clube Mais, 4,79. Açúcar cristal sonora 2 quilos do Clube Mais, 4,79. Clube Mais Forte Atacadista. Baixe o app. Todo brasileiro tem um sonho, um plano guardado, um desejo que cresce com o tempo e que, quando encontra uma oportunidade, ganha força. Porque realizar é só o começo, e a Pacaembu Construtora acredita nisso. Mais do que realizar sonhos, é sobre você ir além, construir, crescer e prosperar. Pacaembu Construtora, todo sonho merece um lar. Hoje, a Solange Almeida perde os brincos, mas a micareta jamais. Já a Dani Calabresa só queria uma coisa. E a Denise Fraga fez um retrato nada falado. O que vocês veem no Alto da Compadecida, na morte da cachorra, sou eu assim, ó.
depois do Estrelas da Casa. Que história é essa, Porchat? 6h18, cerca de 20 mil pessoas estiveram ontem na Marcha pra Jesus, em comemoração ao aniversário de 127 anos de Campo Grande. Aliás, evento tradicional já nessa programação. E a chuva não intimidou os fiéis. Manifestação de fé de pessoas de várias idades. É importante para a gente glorificar e adorar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? Que eu e minha casa serviremos ao Senhor. A chuva não foi capaz de intimidar os fiéis que estavam na Praça do Rádio Clube em Campo Grande, que foi tomada por guarda-chuvas. Isso aqui é maravilhoso, entendeu? Você poder profetizar sobre a sua cidade, entendeu? Buscar a presença de Deus. A chuva não atrapalha a nossa adoração. Nem a chuva, nem nada vai nos parar. Nós vamos adorar o nosso Deus porque Ele é digno. Toda honra, toda glória e toda adoração. Eu acho que é uma espera muito grande todo ano, né? A gente espera 365 dias pra marcha. Então, faça chuva, faça sol, é pra Deus, sempre é pra Ele. Então, é uma bênção estar aqui com saúde, né? Com saúde, Deus nos leva até onde a gente quiser. Este ano, a marcha teve como tema Que Ele Cresça e reuniu igrejas evangélicas da capital. Foi organizada pelo Conselho Municipal de Pastores de Campo Grande. É um evento que acontece no Brasil todo, não só em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas começou no Brasil, começou na cidade de São Paulo e isso se alastrou, né? Acabou que todas as capitais têm e muitas cidades do Brasil realizam Marcha para Jesus. Uma vez por ano, nós reunimos aqueles que são da fé em Cristo Jesus para fazermos um culto juntos. E a marcha é isso, é um culto de celebração a Cristo Jesus. A concentração na praça é o primeiro momento da celebração e a atração mais esperada, o grupo Jet Worship, fez um show de louvor e adoração por mais de 1 hora. A chuva deu uma trégua e os fiéis se reuniram na Afonso Pena para fazer a caminhada de milhares de pessoas atrás do trio elétrico, o segundo momento da Marcha para Jesus, demonstração de fé coletiva. Eu acho que o verdadeiro sentido da marcha é a gente mostrar para o mundo e para as pessoas, e principalmente para Campo Grande, que a gente é muito apaixonado por Jesus. A gente agradece pela família, né? Agradece pelo nosso ministério lá da Resgate, né? A gente pede saúde, sabedoria, né? E que Deus esteja com a gente sempre, né? Depois de pouco mais de 1 hora de caminhada, os fiéis percorreram os mais de 4 quilômetros entre a Praça do Rádio e começam a chegar ao Parque das Nações. Esse é o terceiro momento da Marcha para Jesus, essa celebração que já é tradição no aniversário de Campo Grande. No palco principal passaram várias atrações regionais e nacionais do universo gospel. Com muita oração e louvor, eles emocionaram quem estava num dos principais cartões postais da cidade. É a presença de Deus que toma o ambiente, toma o lugar. Não tem descrição. Não tem como falar o que a gente sente, a gente só sente. O que você leva para casa dessa Marcha para Jesus de 2026? A graça de Deus. Só a graça dele já nos basta. Poder da fé, né? Também é destaque no GUMS, a Marcha para Jesus, que é tradicional na programação do aniversário em Campo Grande, como estávamos dizendo há pouco. O G1 também fez reportagem. E por falar no aniversário de 127 anos de Campo Grande, o G1 fez um especial muito legal, revisitando memórias importantes que ajudam a construir a história da capital de Mato Grosso do Sul. Vou compartilhar só as manchetes dessa área especial aqui do G1 para você ficar com gostinho e acessar a reportagem completa lá no G1, tá? Malas pelo ar e um italiano barulhento, os segredos de um hotel icônico às margens dos trilhos de Campo Grande. A vida noturna que revive endereços históricos, mas luta para existir nas ruas da capital. Do bolero ao flashback, os bailes que marcaram gerações em Campo Grande. Casas antigas resistem entre prédios e revelam a Campo Grande de 127 anos. Série bem especial, uma sequência de reportagens aqui do G1 para você acompanhar
com todos os detalhes, reviver um pouco dessa história, inclusive se você participou desses momentos marcantes, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí na tela e acessa essas reportagens, está bem bacana. Agora destaque para o esporte, o Lineker Ribeiro e o Mauro Almeida mostram para a gente 3 irmãos unidos pelo jiu-jitsu e agora um deles acaba de entrar para a história da modalidade em Mato Grosso do Sul. O caçula da família se tornou o único atleta do estado a conquistar um Grand Slam. Gabriel, Raíssa e Manu cresceram dividindo treinos, competições, derrotas e vitórias. E entre as inúmeras conquistas do trio, em 2026 os irmãos Santos também celebram uma marca histórica. Recentemente, Manu, o mais novo, se tornou o primeiro atleta mirim de Mato Grosso do Sul a ostentar um Grand Slam. O nível dele assim é totalmente diferente, assim, a gente consegue perceber pelo porte físico dele, pelo nível técnico dos meninos e dele, é muito diferente. Ele é muito explosivo, na hora que ele acelera ninguém consegue. A conquista confirmou o pequeno atleta de 9 anos entre os principais nomes do jiu-jitsu. Manu é um dos 4 atletas mais novos do mundo a atingir a marca. O maior título que existe no mundo dos kids, que são o europeu, que eu consegui ganhar, o brasileiro também, inclusive o brasileiro aqui no Brasil, é o maior campeonato do mundo de atletas, né? Tem o Pan Kids, que é um dos maiores campeonatos do mundo também, mas o nível técnico é muito alto. E foram horas de preparação e muita disciplina. Tudo para suportar a pressão a cada luta. Que momento que você percebeu que você poderia vencer? Depois que eu ganhei a primeira luta, eu já fiquei com a cabeça boa, né? Que ganhar a primeira luta me deu confiança. Foi muito boa a sensação porque eu tinha conseguido fazer um título inédito aqui no Mato Grosso do Sul. No jiu-jitsu, o desempenho é individual. Mas para esses 3 irmãos, nenhuma conquista é construída sozinha. O caçula acaba de fazer história na modalidade. Mas os irmãos mais velhos, nem de longe, saem perdendo. Nos últimos meses, os 2 também conquistaram importantes medalhas. No europeu eu peguei o bronze, no brasileiro eu peguei o ouro, fui bicampeã no brasileiro, e peguei o bronze agora no Pan Kids. Conquistei o europeu, vice-lugar no brasileiro, porque eu não consegui fazer a minha final, que eu tinha lesionado o joelho, entre outros campeonatos, e o Pan também lá nos Estados Unidos. E se hoje o caçula celebra o bom momento na carreira, a influência dos irmãos serviu de inspiração. No Gabriel, eu admiro muito nele a técnica. Na Raíssa, a força dela é muito grande. União entre irmãos que são verdadeiros campeões e que deixa o pai, que também é atleta, orgulhoso. É uma sensação muito agradável, né? A gente vê a evolução deles aí no dia a dia, a gente acompanha o esforço diário deles aí para superar as dificuldades e a cada campeonato a gente vê a evolução, né? Vê as medalhas chegando aí, vendo títulos inéditos sendo conquistados, né? E 3 irmãos com um dom muito bonito e um esforço acima da média. Qual que é o seu foco agora? Final do ano nós queremos lutar o Mundial em Abu Dhabi. Lá é o World Pro JP, que é o Mundial. O peso é muito grande, lá tem atleta muito bom. Seis horas 26 minutos. Amanda Raíssa de volta ao estúdio do Bom Dia MS, me atualizando sobre a previsão do tempo, né, Amanda? Sim, ontem estava dizendo que o meu último dia de férias, chuva. Foi. E muita foi gente mesmo. ficou em casa, de repente teve que recalcular a rota, programar o que fazer. Quem tem criança, não tinha nada ao ar livre para ser feito. Exato. O fato é que a chuva ontem trouxe esse clima diferente para a capital no aniversário de Campo Grande, mas hoje já muda totalmente. Estou errado? Bom dia mais uma vez. Bom dia novamente a você que está nos acompanhando. Não, na verdade você está certíssimo, Fabiano, porque a gente estava tendo uma semana muito seca. A quarta-feira ela veio muito atípica ontem no aniversário de Campo Grande e a gente teve muita chuva aqui na capital. Foram 20 milímetros totais aqui em Campo Grande. Choveu também em Ponta Porã, 2 Irmãos do Buriti, volumes bem parecidos. Aqui da Uana, Rochedo e até em Corguinho a gente teve 12
milímetros de chuva em Corguinho, essa variação de todas essas cidades de 12 a 18 milímetros mais ou menos de chuva. Então foram volumes significativos, mas hoje olha só o nosso mapa. A gente tem uma quinta-feira com o ar seco voltando a predominar sobre todo o Mato Grosso do Sul. O sol ele vai aparecer entre poucas nuvens e a gente não tem previsão de chuva, inclusive temos umidade relativa do ar em níveis de alerta durante a tarde. Mesmo sem chuva, toda essa faixa do oeste aqui, que pega mais ou menos desde Corumbá até o extremo sul, esse corte aqui do Mato Grosso do Sul vai ter muito vento, gente. Hoje, essas rajadas, elas podem chegar até 70 km por hora. E quando a gente fala de temperaturas, o calor aumenta em algumas cidades. A gente vai voltar a ver máximas como 38 graus. Ontem, Coxim registrou 33. Então, essa frente fria, não foi bem uma frente fria, mas essa mudança na temperatura trouxe uma queda nas máximas em Coxim e hoje isso já não volta a acontecer. A gente já tem 38 graus, é a previsão para Coxim, para Corumbá e para Porto Murtinho. Faz 37 graus em Miranda, 36 em Dois Irmãos do Buriti e as máximas chegam aos 34 em Ribas do Rio Pardo e na Grande Dourados, onde as temperaturas começaram o dia hoje nos 17, 18 graus. A gente viu a Grande Dourados, né? A gente teve imagens lá, hoje o dia estava bem fresquinho agora cedo. Em Ribas, isso significa, né? A gente está falando de 17 graus no amanhecer até 34 graus durante a tarde. Isso significa uma amplitude térmica de 17 graus, mesma amplitude lá de Coxim. O dia começa nos 21 e vai até os 38 graus. Amanda, então, choveu ontem aqui em Campo Grande, o pessoal percebeu, mas para hoje, para a capital também, tempo firme. Então, nada de chuva, nem pancadinha, nada. Nada, Fabiano. A gente teve uma quarta-feira atípica mesmo e hoje o tempo volta a ficar firme. Apesar desse começo de dia bem fresquinho, olha só os próximos dias aqui na capital. Para hoje, a gente não tem previsão de chuva, o dia realmente vai ser firme, apesar das nuvens, né? O céu vai ficar entre nuvens, mas a máxima prevista é de 34 graus. E para amanhã e para sexta-feira e sábado, amanhã já é sexta, né? À tarde ela fica ainda mais quente. A gente tem inclusive alerta para baixa umidade do ar, tá? A máxima pode chegar aí até os 36 graus. E vindo para a TV hoje deu para ver a lua. Não sei se você viu, Fabiano. Vi, estava lindíssima. Lindíssima. Olha a gente só. tem um destaque para essa lua no fim de semana, porque essas são imagens que você está vendo aí na sua tela do nosso repórter cinematográfico Magno Lemes, fez esses registros para a gente. A lua está na fase crescente, já quase 99% visível, quase virando lua cheia. A mudança para a lua cheia, essa mudança de fase, acontece de hoje à noite para a madrugada de amanhã, sexta-feira, dia 28. Inclusive, tem eclipse lunar previsto e ele pode ser visto aqui no Brasil a olho nu. Tudo te recebendo com bastante estilo, né? Aqui no Bom Dia, de volta, Fabiano. Me sentindo privilegiado demais. Olha que imagem belíssima do Magno, nosso repórter cinematográfico. Tava linda mesmo a imagem. E se você fez, continue. Manda pra gente, tá? Foto também da lua, que estava belíssima, como é que ela estava onde você mora. Obrigado, viu, Amanda? Eu que agradeço, até mais. Tá? São 6 horas e 30 minutos aqui no G1. Olha só, falando justamente sobre o eclipse lunar, é um destaque do G1. Esse eclipse lunar parcial que poderá ser visto em todo o Brasil na noite de hoje. Para amanhã, fenômeno começando às 10 horas e 24 minutos. É o horário de Brasília, né? Para a gente um pouquinho mais cedo. Seguirá pela madrugada. Ponto máximo ocorrerá a 1h13 de sexta-feira, pouco mais de meia-noite, então, para nós aqui em Mato Grosso do Sul, quando 96,2% do disco lunar estará escurecido pela sombra da Terra. Essa observação poderá ser feita a olho nu, sem telescópios, binóculos ou qualquer equipamento especial. Embora seja visualmente muito próximo de um eclipse total, o fenômeno será parcial. Tem toda a explicação nessa reportagem do G1 e esse aviso para você acompanhar, você que curte fazer mais imagens do eclipse também e mandar para a gente aqui no Bom Dia MS. Amanhã a gente mostra tudo. Mais participações no nosso WhatsApp, abrindo aqui a nossa interação. Luiz, em Campo Grande, todo dia ligado na TV Morena. Valeu, Luiz Cunha, no Jardim Pênfigo. Ele e o amigo ou amiga dele, né? Um abraço para vocês. O Edson, lá de Rio Negro, mandou um vídeo aqui pra gente. Um amanhecer por lá. Bem-vindo de volta. Edson, muito obrigado, viu? Um abraço para você aí, ótima quinta-feira. E que bela imagem você fez aí em Rio Negro do amanhecer. Muito obrigado pela participação.
Maria Carolina, bom dia, Fabiano. Hoje meus parabéns vai para todos os profissionais psicólogos que são essenciais na nossa vida especial, né? Ela tem aí esse carinho, essa gratidão profissional, sempre fundamental, mas cada vez mais protagonista num tempo em que a gente precisa cuidar demais da saúde mental. Um abraço a todos os profissionais dessa área, bravos guerreiros da saúde também. O Cleiton, ao chegar no meu serviço, me deparei com esse vazamento no asfalto em 2 locais, muita água limpa. Júlio Baroni, número 708, quase esquina com a José Antônio. Vamos tentar entender o que está acontecendo aí e acionar a concessionária, né? Estão me avisando aqui já que a gente vai acionar. Estamos acionando a concessionária para tentar entender o que está acontecendo por lá. Obrigado pela participação, Cleiton. Um ótimo dia para você. O Ederson, lá de Miranda, na nossa audiência. Valquíria do Centenário, muito obrigado pela participação. O Helder, a lua estava radiante. Helder aqui em Campo Grande, lá na Vila Sobrinho, fez essa foto para nós. Muito obrigado e a todos que estão interagindo. Uma ótima quinta-feira, obrigado pelas mensagens, pelas participações. Continue interagindo aqui no Bom Dia MS. Imagens do céu agora, aqui na capital, registro do Fábio Rodrigues, nosso repórter cinematográfico. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a violência contra a mulher, a importância desse combate cada vez mais, de todas as formas, pela sociedade, pelo poder público. É uma união de esforços. Já já é o nosso assunto, não sai daí. Olá, no encontro desta quinta-feira você vai ver o que já se sabe sobre a febre do Nilo Ocidental. Uma doença que registra casos no Brasil e que é transmitida pelo pernilongo comum. Aqui no meu sofá, o papo é com Ana Ricari e Heloísa Jorge. Nosso encontro, você já sabe, é 9h30 da manhã e eu, é claro, estou esperando você. Nossa, adorei essa parede. É cimento queimado, amiga. Eu fiz com revestimento da Velutex. Não é possível, ficou perfeita. E gastando bem pouco, né? Sei não, hein? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Velutex? Desconfio de nada, não. Eu te disse. Nova linha Velutex. Nova embalagem, mais qualidade e rendimento que cobre tudo. Pode cobrar. Velutex, 25 anos. Orgulho das nossas cores. É só hoje. Dia imbatível açaí. Tá imperdível. Refrigerante Guaraná Antártica PET 1,5 litro, R$ 4,99. Suco integral de uva Alquê 1,5 litro, R$ 13,99. Papel higiênico personal VIP pacote com 12 rolos de 20 metros, R$ 6,99. Leve o açaí com você. Faça parte da revolução elétrica com a BYD Riviera, com condições especiais. BYD Sun Plus, o SUV super híbrido com motor turbo e sistema de condução inteligente por R$ 249.990, com taxa zero. Quer mais potência? Faça um upgrade para o BYD Sun Plus Premium. 324 cavalos de potência com tração integral. Este mês, de R$ 299.800 por apenas R$ 269.800. BYD agora é Grupo Riviera. Agora em 2 endereços, Avenida Zaran e Coronel Antonino. Desacelere, seu bem maior é a vida. Quando o pai desse cara faleceu, deixou uma herança e uma surpresa. Uma irmã. E ela tem os olhos do meu pai e o nariz dele também. Contou a ela tudo o que sabe. Eu não sei como. Porque eu não sei nada sobre você. Por quê? Bem-vindo à vida. Hoje, na sessão da tarde. Seis horas 36 minutos. 72 mulheres foram vítimas de tentativa de feminicídio esse ano aqui no estado. Olha esse dado. São casos, na maioria das vezes, em que as vítimas só não morreram porque foram socorridas a tempo, contrariando a vontade dos agressores. Um desses casos ocorreu ontem em Dourados. E o Rodrigo de Freitas que vai contar pra gente. Rodrigo. Fabiano, pois é, foi justamente o socorro de pessoas em volta dessa vítima que impediu que esse se tratasse de mais um caso de feminicídio. Conforme as informações da Polícia Militar, o suspeito, um homem de 56 anos, agrediu a própria companheira de 43 com golpes de faca e também golpes de pau. A Polícia Militar ela foi acionada ao local dessa agressão, uma área chamada de Retomada em Uverá, ontem à tarde, e se deparou então com essa vítima de 43 anos, sangrando bastante, especialmente na região do lábio, o que eles classificaram como um ferimento grave.
o SAMU foi acionado ao local também e por volta então das 2h30 da tarde socorreu essa vítima em casa e trouxe ela até aqui ao Hospital da Vida. Ela foi trazida inicialmente para a ala vermelha do hospital, mas passou por atendimento e o estado de saúde dela evoluiu bem. Ela foi então transferida para a ala verde, conforme o Hospital da Vida. Agora ela está estável, consciente e orientada, mas com ferimentos então no rosto. Já o suspeito, o homem de 56 anos, quando a polícia foi acionada, ele ainda conseguiu fugir, né? Ficou por um tempo ali fora, né, do alcance da Polícia Militar, que precisou fazer buscas pelo local e conseguiu então localizá-lo. E a informação é de que justamente por conta ali de pessoas que estavam perto dessa vítima, que ela foi salva, porque esse suspeito, depois da primeira agressão ali mais séria, ele ainda teria tentado avançar sobre essa vítima que buscou ajuda, mas foi impedido. Esse homem então de 56 anos foi detido pela Polícia Militar e encaminhado à delegacia. Portanto, essas são as informações desse caso que aconteceu ontem à tarde na retomada em Uverá, aqui em Dourados. Volto com você, Fabiano. Rodrigo, obrigado. E um caso que ajuda a explicar o quanto é importante o envolvimento de pessoas próximas, né? Aquela história antiga, tão ultrapassada, de que se não interfere numa relação entre homem e mulher, é cada vez mais provado que é coisa do passado mesmo. As pessoas precisam se envolver, a sociedade como um todo se envolver para ajudar justamente a salvar mulheres vítimas de violência. Rodrigo, obrigado, tá? 20 anos depois da criação da Lei Maria da Penha, o desafio ainda é frear a violência contra as mulheres, como nós vimos na participação do Rodrigo, com esse caso lá em Dourados. Agosto já é o mês mais letal da série histórica de feminicídios. A Giovana Dalzacher e o Fábio Rodrigues prepararam uma reportagem que mostra os avanços da lei e o que ainda precisa mudar. Era 7 de agosto de 2006. O decreto federal endurecia pela primeira vez as punições para agressores. Violência contra a mulher era considerada crime comum e era julgado, ia para as varas do juizado especial criminal. Então era lesão corporal, ameaça e acabava entrando como conflito doméstico, né? Então não havia eram crimes de menor potencial ofensivo. Então, com a lei, depois de tudo quanto que aconteceu com aquela que deu o nome a Maria da Penha, houve uma recomendação que o Brasil começasse a observar os crimes contra a mulher e investigar e atuar firmemente, não só na punição, mas também na prevenção desses crimes. Para colocar tudo isso em prática, diferentes órgãos e instituições precisaram então atuar em conjunto, numa rede de proteção. A Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande, é fruto dessa lei, a primeira do país a abrir as portas para acolher vítimas de violência. Foi criada em 2015, mesmo ano em que os assassinatos de mulheres por violência doméstica passaram a ser reconhecidos numa tipificação específica, a de feminicídio, que tornou a penalização para o crime mais rígida. As medidas protetivas de urgência também foram reforçadas recentemente. Desde 2023, não há mais necessidade de um boletim de ocorrência para serem concedidas pelo juiz. O crime é apurado depois, quando a vítima já conta com essa segurança. A legislação foi um marco na defesa dos direitos das mulheres e foi sendo endurecida ao longo dos anos. Cada avanço trazido pela Maria da Penha representa também uma forma de frear os números que mostram que a violência ainda faz parte da rotina de muitas. O mês em que a lei completa 20 anos é também o mais letal da história para as mulheres aqui no estado. Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública mostram que 24 mulheres morreram por esse tipo de crime neste ano. 6 só em agosto até o dia 25, o maior número para o mês desde que a lei do feminicídio foi criada. A última vítima foi Marta Florentino Godoy, de 40 anos, assassinada no dia 23 em Aquidauana. O ano em que as mulheres mais morreram no estado foi 2022.
Recentemente, a lei foi ampliada e passou a garantir medidas protetivas para casos de violência de gênero contra mulheres fora do contexto doméstico, familiar ou relação de afeto. Muitas vezes a mulher não percebe que ela está sendo vítima já há muito tempo, desde uma ofensa, humilhação, xingamento banal em casa, mas que vai diminuindo mulher pouco a pouco. Então o que falta é informação. O tempo todo. Hoje, todo mundo conhece, sabe que tem lei, sabe que vai ser punido, mas o que precisamos é mudar o comportamento da sociedade. O papel de conter a violência é compartilhado. Para esta psicóloga, manter a sociedade segura e respeitosa depende dos adultos e daqueles que ainda serão um dia. Um dos principais desafios está no mundo virtual. Quem são as pessoas que influenciam? A família precisa estar atenta a isso. Precisa estar de olho. O que meu filho assiste, qual o desenho, que conteúdo que ele ouve. Músicas também. Tem muita música que traz um discurso de ódio. E essa criança, é divertido ouvir uma música que talvez diminui a mulher. Então a gente tem que prestar atenção nisso, entende? Cuidar, porque muitas vezes aquela piadinha que parece sem graça, certo? No fundo, ela também está deixando um aprendizado para aquela criança. Na esfera da adolescência é mais difícil. Daí a família precisa trazer esse adolescente para perto também, porque ele vai buscar grupos de pertencimento. A gente viu aí que a lei evoluiu no contexto da criminalização, só que a estatística da violência contra a mulher cresceu. Como parar esse crime de ódio? A gente viu a especialista falando sobre a educação, o quanto é importante. Um evento aqui em Campo Grande traz esse debate em destaque. A Giovana Dalzacker está lá no local e vai trazer informações para a gente. Quantos desafios, quantos debates são importantes, necessários para a gente continuar nesse avanço. Precisa avançar muita coisa ainda, Giovana, para proteger mulheres vítimas de violência, reduzir essas estatísticas que vão sempre chamando atenção, no nosso caso, infelizmente, em Mato Grosso do Sul. Bom dia para você, bem-vinda. Oi, Fabiano, obrigada. Bem-vindo também aqui no Bom Dia MS depois desse tempo de férias. Bom dia para você que nos assiste. Pois é, né? A lei precisa continuar avançando, porque o cenário ainda é de muita violência, é um cenário de insegurança para as mulheres. Então, diante disso tudo, especialistas e representantes da segurança pública de todo o país estão reunidos hoje e amanhã aqui no Centro de Convenções, arquiteto Rubens Gil de Camilo, para discutir, né, esse cenário, discutir as leis, o caminho para efetivar a lei e também as ações. Vamos conversar agora com a desembargadora do Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso do Sul, que também é conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Jaceguara Dantas, perdão, doutora. Primeiro, a gente não pode deixar de falar, né, sobre esse cenário. No mês em que a lei completa 20 anos, a gente tem aí 6 casos de feminicídio. Como é que o setor avalia isso? Bom dia. Bom dia. É preciso dizer que a violência contra a mulher impacta e viola a integridade física, psicológica, material, moral, sexual e também retira o bem jurídico mais importante que nós temos, que é a vida. Efetivamente, neste mês que nós estamos comemorando aí 20 anos da Lei Maria da Penha, nós temos aí a notícia de 6 feminicídios no estado de Mato Grosso do Sul. Entretanto, apesar de todas essas dificuldades, e este fato tem que ser considerado, que as mulheres continuam a morrer, este é o maior desafio a ser enfrentado, nós temos que reconhecer que, sim, nós tivemos avanços significativos e que propiciaram que muitas mulheres também não viessem a ser mais um número na estatística do feminicídio. E para isso, além do endurecimento das penas, que já houve, e todo o conjunto das instituições, os que compõem o sistema de justiça e segurança pública, nós temos que continuar avançando, mas, sobretudo, trabalharmos nas questões sobre a ótica, nessa questão sobre a ótica da prevenção e também da educação. Nós temos que mudar essa cultura,
formarmos as novas gerações sobre uma perspectiva de uma cultura de paz, de respeito, de tolerância e de igualdade. São valores que realmente modificam essa cultura até então existente, de que essa hierarquia estabelecida entre os homens e as mulheres e, sobretudo, da compreensão de que a mulher é uma propriedade do homem, que resulta nessa violência que nós estamos assistindo. E o que o Judiciário tem feito para tentar diminuir esses números? Essa jornada que começa hoje é um desses caminhos? Sim, é um desses caminhos. O Poder Judiciário tem investido muito na redução do tempo de apreciação das medidas protetivas, porque as medidas protetivas salvam vidas, né? Em 2020, esse número era de 14 dias, a tramitação entre o pedido e o deferimento. Atualmente, 90% têm sido deferidas em até 2 dias, que é o tempo legal, e 50%, mais de 50% no mesmo dia. Mato Grosso do Sul é uma referência nacional, o Poder Judiciário daqui tem deferido as medidas protetivas em menos de 3 horas. Tem sido até um modelo que está sendo reproduzido nacionalmente. Agora, é preciso entender que, para além desse papel do Poder Judiciário, no que concerne ao deferimento das medidas protetivas de urgência e também na responsabilização dos agressores, nós temos que ter um engajamento da sociedade como um todo. Esse problema, a violência contra a mulher, não é exclusivo das mulheres. É das mulheres, é dos homens, é do poder público, é do poder privado e é, sobretudo, da sociedade. Todos nós temos responsabilidade em superar essa violência e erradicá-la. Dessa forma, nós estaremos aqui reunidos hoje e amanhã, com diversos especialistas, estudiosos, que compõem o sistema de justiça, segurança pública, a rede de proteção e também a sociedade civil organizada, para discutirmos e encontrarmos um encaminhamento melhor para fazer frente a essa violência. Muito obrigada por explicar, esclarecer como é que vai ser esse evento para a gente. Conversamos, então, com a desembargadora Jaceguara Dantas. E, claro, a gente vai continuar acompanhando o que pode sair de efetivo, então, dessa jornada, que é a 20ª Jornada Lei Maria da Penha. Fabiano. Valeu, Giovana, muito obrigado. Torcendo para que esse tipo de debate resulte em políticas públicas que ajudem sempre a melhorar tudo que é prestado de atendimento em relação a mulheres vítimas de violência, para melhorar esse ciclo de proteção cada vez mais. O Judiciário, como a desembargadora disse, tem o desafio de reduzir esse tempo, por exemplo, na apreciação, na expedição de medidas protetivas. Depois disso, tem uma distância para proteger essa mulher ainda, as forças de segurança precisam atuar. Então, tudo tem que avançar ao mesmo tempo para que isso se efetive de forma concreta, de forma prática, protegendo mulheres. Muito obrigado, Giovana, mais uma vez, e agradeço também a nossa entrevistada que participou do Bom Dia MS. São 6h50, agora imagens ao vivo da Universidade Federal aqui em Campo Grande. Começa hoje o período para inscrições em 2 processos seletivos para a graduação lá na instituição. É o Diego Queiroz que vai trazer informações, esse destaque agora de educação aqui no Bom Dia MS. Bom dia mais uma vez, Diego. Bom dia novamente, Fabiano, e para quem chegou há pouco aqui com a gente. Fabiano, deixa eu trazer todas as informações, porque são muitos prazos, mas todos eles importantes para quem estiver de olho no vestibular e também no programa de seleção de avaliação seriada seletiva, se organizar para poder concorrer a uma das vagas dos cursos de graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Olha, a taxa de inscrição, por exemplo, custa R$100, ela tem que ser paga até o dia 13 de novembro, tem uma janela longa, um prazo longo, mas como eu falei, já é importante para se organizar. Quem for fazer a solicitação de isenção tem até o dia 2 de outubro para fazer isso no site da FAPEC. As inscrições vão até o dia 12 de novembro. São 9.363 vagas em 131 cursos de graduação, isso presencial e também à distância. As provas vão ser realizadas nos dias 6
e 13 de dezembro, das 8 horas da manhã até a 1 hora da tarde, aqui de Mato Grosso do Sul. E eu te lembro que a UFMS está com novos cursos de graduação. Essa informação foi repassada na semana passada pela reitoria da universidade. Então tem novos cursos em Campo Grande, 2 cursos de agronomia e engenharia geológica, lá em Chapadão do Sul, curso de direito, e pela UFMS Digital tem tecnologia em inteligência artificial. Reforçando para você então, a UFMS está com inscrições abertas tanto para o passe quanto para o vestibular, 2 formas de acesso aos cursos de graduação da universidade. As inscrições para os 2 abrem hoje e as provas são lá em dezembro. Fabiano. Diego, muito obrigado, viu, pelas informações. São 6 horas e 52 minutos, imagens ao vivo de Campo Grande para você, para marcar mais um intervalo que vai chegando aqui no Bom Dia MS, do alto da nossa torre. Campo Grande na tela, a capital que acaba de completar 127 anos. A temperatura em Campo Grande, nesse momento, 19 graus. Quem puder atualizar para mim, 20 graus, tá? 20 graus a temperatura agora em Campo Grande. O Bom Dia MS volta já. Neste sábado, o Meu MS te leva para um passeio pelas histórias da Estrada de Ferro. E ali tá a minha homenagem, ó. E a hora que ia chegando na estação, aí ele enlouquecia, né? Sábado, depois do Jornal Hoje. Comprar seu Nissan PCD ficou mais fácil. Você escolhe o seu Nissan, a Riviera cuida da burocracia. Novo Nissan Kite Active, 97.990 com taxa 0%. Faturamento imediato e toda a documentação de isenção é por conta da Riviera Nissan. Sem complicação, sem burocracia. Na Riviera Nissan. Não, sua TV não tá quebrada. Eu sou aquele que tá sempre aqui, no seu café da manhã, no seu trabalho, quando você vai dormir. Eu já fiz mal pra sua família. Já mandei seus vizinhos pro hospital. Eu já levei a óbito gente da sua cidade. E você não vê que eu tô ganhando essa guerra? Tá esperando o quê pra reagir? A eficiência está em cada detalhe. Ferramenta motorizada é Steel. Para jardinagem ou trabalho no campo, conte com produtos feitos para enfrentar desafios intensos. A marca preferida dos usuários mais exigentes, com 100 anos de inovação contínua e uma ampla rede de assistência especializada. Vá até a loja mais próxima ou compre online e receba em casa. Clássico Paulista, um jogo do tamanho do Brasil. Aqui só a vitória interessa. O papo é reto. Preto no branco. Domingo, a partir de 3:30 da tarde, Corinthians e Santos no Brasileirão. E clássico assim nunca vale só 3 pontos. Futebol na Globo, aqui é emoção. 6 horas e 55 minutos, Bom Dia MS de volta num passeio pelo trânsito de Campo Grande com o nosso repórter cinematográfico Fábio Rodrigues a bordo da Motolink, depois de um dia de feriado, que muitos serviços são interrompidos, param de funcionar por conta do feriado. Agora o trânsito volta a um ritmo normal para a cidade, com muita gente indo ao trabalho, quem teve esse dia de descanso, as escolas também retomando o funcionamento nessa quinta-feira. Ótimo dia para você, viu, que segue pelas ruas e avenidas da capital. Agora você confere a agenda dos candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul. Eduardo Riedel, do Partido Progressista, no período da noite, faz reunião em Paranaíba. Fábio Trade, do PT, no período da tarde, participa de reunião na aldeia Limão Verde, em Amambai. Na sequência, faz caminhada na cidade. No período da noite, participa de lançamento da candidatura de aliado em Ponta Porã. Jefferson Bezerra, do Agir, pela manhã, participa do debate em emissora de rádio. E no período da tarde, faz visitas no bairro Nova Lima. Lucien Rezende, do PSOL, pela manhã também participa do debate em emissora de rádio. E no período da tarde, faz reunião com apoiadores em Água Clara.
Os demais candidatos não enviaram a agenda de hoje no horário estipulado. 6 horas e 57 minutos, nossa última pausa aqui no Bom Dia MS, mais um intervalo chegando. Obrigado pela companhia. Para você que está chegando agora, tem muita informação ainda até às 7h30 da manhã para você, tá? A gente tem imagens agora da região do Tribunal Regional do Trabalho, aqui em Campo Grande, a unidade que cuida desse fluxo do Judiciário na área do trabalho aqui em Mato Grosso do Sul. É destaque do próximo bloco, informações de um novo projeto para essa área que interessa a tanta gente, mas tem muito mais. Fique com a gente, o Bom Dia MS volta em instantes. Pedro desconfia que Lívia tem um segredo. Será que algum de vocês pode me explicar o que está acontecendo aqui? Nesta semana, na edição especial de Além do Tempo. O destino perfeito para sua família existe e está mais perto do que você imagina. Um refúgio de exclusividade e conforto, em perfeita harmonia com a essência de bonito. Da fauna exuberante aos sabores da alta gastronomia. Cada instante aqui se transforma em lembranças inesquecíveis. Zagaia Eco Resort. Bonito é estar aqui. O Original Game chegou no Bosque dos Ipês e é diversão para toda a família. Próximo à Praça Central. Garanta seu ingresso e vem brincar com a gente. Poesia é voar fora da asa. Parabéns, Campo Grande, pelos seus 127 anos. O MS Cap agradece a confiança dos seus clientes e se orgulha de já ter transformado a vida de mais de 9.000 ganhadores. Essa semana, só no quarto sorteio, tem R$180 mil. E tem mais. No Giro da Sorte, 20 prêmios de R$1.000. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$10 mil em cada. E no quarto sorteio, 180 mil. Isso mesmo, 180 mil de uma só vez. MS Cap, ajude e concorra. Bela recorre a Gabriel para ganhar a guarda dos filhos da melhor amiga. Já tá falando como mãe das crianças. Eu vou ser a mãe dessas crianças, a justiça querendo ou não. É isso. Só que para a Vanessa é mais do que isso. Eu sabia. Hoje, por você. Você que mora no sul ou no leste do estado, fique agora com as notícias da sua região. Muito obrigado pela companhia. Uma ótima quinta-feira para você. Eu te espero amanhã, nosso encontro às 6h30 da manhã. Uma iniciativa vai reunir o Poder Judiciário, órgãos públicos, empresas e instituições parceiras para ampliar a qualificação profissional e a geração de emprego para pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional. É o Caio Tumeleiro que tem os detalhes desse assunto para a gente. Caio, muito bom dia para você, bem-vindo. Fala, Fabiano, bom dia para você também, bem-vindo de volta das férias, descansado, não é? E a gente está aqui na frente do Tribunal Regional do Trabalho para falar sobre este programa, essa iniciativa que chama Emprega Lab. O objetivo, obviamente, é gerar oportunidade de emprego, trazendo capacitação para essas pessoas que estão no sistema prisional e também egressas do sistema prisional aqui de Mato Grosso do Sul e reinserir essas pessoas no mercado de trabalho, para que elas possam gerar renda e também buscar outros caminhos de vida, não é verdade? De acordo com um dado divulgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, só para vocês terem uma ideia do tamanho desse problema, cerca de 75% das pessoas privadas de liberdade no país, essas pessoas não trabalham. E essa parcela que trabalha, cerca, gente, deixa eu até pegar para atualizar o dado aqui para vocês, dessas que trabalham, 43% não recebem nenhuma remuneração.
Vamos conversar um pouquinho mais sobre esse programa. Eu estou aqui ao lado da doutora, a juíza do trabalho, Daniela Peruca. Agradeço a participação da senhora aqui no Bom Dia MS e como que o Emprega Lab vai funcionar efetivamente em Mato Grosso do Sul, até porque ele já está sendo implementado, já foi implementado na prática em Rio Brilhante. Queria que a senhora trouxesse um pouquinho disso para a gente. Mais uma vez, bom dia. Olá, bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando nessa linda manhã. Bem, como o Caio já bem mencionou, né, o Emprega Lab ele já foi implementado aqui no Mato Grosso do Sul, na unidade prisional feminina de Rio Brilhante. Iremos trabalhar inicialmente com 30 mulheres, com foco no empreendedorismo. Essa ação ela é em parceria com o Sebrae Mato Grosso do Sul e nós estamos assim bastante motivadas e empolgadas para possibilitar que essas mulheres tenham a esperança e a oportunidade de uma chance após a saída do sistema prisional. E na prática, como é que funciona? São cursos oferecidos dentro da unidade prisional? A gente está citando especificamente Rio Brilhante, onde temos mulheres, mas isso também pode se estender para outras unidades prisionais, também com os homens, correto? Isso, né? O nosso objetivo é, a partir do ano que vem, levar o Emprega Lab, essa ação, para todas as unidades aqui do Mato Grosso do Sul, as unidades prisionais, tanto a masculina quanto a feminina. Dentro são cursos, que tipo de curso? Isso, são cursos focados ao empreendedorismo, são verificadas capacidades e habilidades dessas pessoas que estão privadas de liberdade. E aí conversa, oficinas, então tudo focado para que elas tenham condições de implementar o sonho ou as atividades que elas já executavam antes de pararem na unidade prisional. E aí existe a capacitação e depois uma parte principal é o encaminhamento dessas pessoas para o mercado de trabalho. Empresas privadas podem participar disso, não é? Isso, as empresas privadas, algumas já são parceiras do próprio Tribunal de Justiça nessa busca, né, da reinserção e da inclusão das pessoas privadas de liberdade, e outras nós vamos conversar, trazer mais empresas, mais indústrias para fomentar a oportunidade de novas vagas de trabalho para as pessoas, tanto as que se encontram privadas de liberdade, quanto também as egressas do sistema prisional. Agora, doutor, um ponto que chama muita atenção quando a gente fala de pessoas que estão no sistema prisional, pessoas que saíram do sistema prisional, no mercado de trabalho essas pessoas enfrentam muito preconceito, né? A gente não pode fechar os olhos para isso. As empresas não querem contratar, por exemplo, quem saiu do sistema prisional. Como que o programa pode enfrentar este preconceito para que essas pessoas tenham um retorno efetivo, então, ao mercado de trabalho, que essas pessoas possam ter renda, sustentar famílias e deixar este caminho do crime de lado? Então, nós vivemos, a sociedade ainda tem esse bloqueio, né, esse estigma com relação às pessoas egressas do sistema prisional. Então, o que o Emprega Lab vai buscar com as empresas e as indústrias? Alinhar um diálogo, uma conversa, demonstrar que essas pessoas necessitam e precisam de oportunidades, e o que a gente tem assim, de dados é que as pessoas egressas do sistema prisional, elas são muito comprometidas. Elas, quando conseguem essa chance, essa vaga de emprego, elas costumam não faltar, elas querem sempre crescer na empresa onde elas estão sendo recrutadas. Então, eu acho que é mais um estigma e que a gente precisa trabalhar isso com a sociedade. E reduzir a reincidência, um trabalho formal também ajuda, né? Essas pessoas vão pensar duas vezes em cometer novamente o crime para voltar para o sistema prisional. Isso na prática funciona mesmo? Um emprego formal ajuda a pessoa a não voltar para a unidade prisional? Sim, a ocupação, né, já há estudos e dados que a ocupação, o trabalho, o emprego formal, principalmente, né, com a carteira anotada, todos os direitos trabalhistas reconhecidos, com certeza é um grande motor, né, de quebra da violência e quebra da reincidência.
Doutora, agradeço a participação da senhora. Nós que agradecemos esta oportunidade de estar aqui nesta manhã falando sobre um tema tão importante, né, que é a reinclusão das pessoas privadas de liberdade e egressas na sociedade para terem oportunidade de uma vida melhor. Obrigada. Eu que agradeço, doutora. Bom, reforçando então, o Emprega Lab vai ser lançado, né, efetivamente hoje aqui no Tribunal Regional do Trabalho, mas ele já está valendo em Mato Grosso do Sul, na unidade prisional de Rio Brilhante, Fabiano e amigos. Em breve, esse programa vai chegar também em outras unidades prisionais. Volto contigo. Caio, muito obrigado, viu, pelas informações. E é importante ter conhecimento de iniciativas como essa. Aliás, estigmas estão aí para ser derrubados, né? Reavaliados, a sociedade mudou tanto. Preconceito, estigma é algo para a gente sempre combater. Quem somos nós para não imaginar que alguém merece uma segunda chance? É um primeiro questionamento que cada um deve fazer, né? Avaliar. E esse projeto, do ponto de vista do poder público, como o Tribunal Regional do Trabalho, já vai nessa direção de ajudar a frear um pouco do preconceito. Caio, obrigado mais uma vez e agradeça aí a nossa entrevistada também. Ótimo dia, bom trabalho para você. O Bom Dia Brasil fala sobre as buscas pelos desaparecidos na avalanche na Ásia e também do avanço do sarampo em São Paulo. Elter Duarte. Olá, bom dia para você. Esses são os destaques de hoje do Bom Dia Brasil. Passa de 1.300 o número de desaparecidos na avalanche de gelo e lama que varreu vilarejos na fronteira do Nepal com o Tibete. Muitos são turistas. Os mortos chegam a mais de 270. Além de procurar por vítimas, equipes de socorro tentam ajudar os sobreviventes nas áreas soterradas. Helicópteros estão lançando barracas, alimentos e outros suprimentos de emergência para quem ficou ilhado. A gente mostra também o que pode ter causado essa tragédia. Autoridades do Nepal afirmaram hoje que o derretimento de uma geleira no alto das montanhas provocou a enxurrada. O terreno da região, muito íngreme, cheio de vales, contribuiu para que a água ganhasse ainda mais força. Aqui no Brasil tem operação da Polícia Militar na Cidade de Deus, zona sudoeste do Rio. Ruas estão interditadas e ônibus foram usados como barricadas. Subiu para 26 o número de casos de sarampo em São Paulo. O estado vive um surto da doença. 19 pacientes não tinham se vacinado ou estavam com esquema de imunização incompleto. No futebol, tem as quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco venceu o Vitória por 1-0. Já o Palmeiras fez 3-0 sobre o Santos e abriu uma grande vantagem para o próximo jogo. E sexta-feira é dia de Mais Agro na tela da TV Morena. O Edevaldo Nascimento chega agora com um destaque da edição desta semana. Olá, meus amigos, tudo bem? Amanhã o Mais Agro vai falar da avicultura. Nesta sexta comemoramos o Dia do Avicultor. E aí, como será que esse produtor tem evoluído ao longo do tempo? Você vai ver no programa que nos últimos anos os avicultores passaram a investir mais nessa atividade, buscando aumentar os barracões e também, claro, a qualidade da produção de carne. Aqui nós estamos trocando praticamente todos os equipamentos. Essa estrutura aqui foi montada em 2004, então há necessidade de a gente melhorar a ambiência, melhorar o conforto dos animais, questão de biossegurança também. Essa granja alojava, em média, 60 mil animais e ela vai passar a alojar 83 mil animais quando for concluída a obra. E isso é pensando em viabilidade econômica a longo prazo, com esse aumento de capacidade de alojamento. O programa tem mais para vocês. Nos encontramos então amanhã ao vivo, a partir das 6 horas da manhã. Estou esperando vocês. Até lá, forte abraço. 7h10, ainda no clima do aniversário de 127 anos de Campo Grande, celebrado ontem. Tem uma reportagem, outra para você conferir agora no Primeira Página. Há pouco nós mostramos um especial que está disponível lá no G1, mas no Primeira Página tem essa reportagem aqui, ó. O prédio que viu Campo Grande nascer quase foi demolido e agora ganha uma nova vida. Reportagem assinada pelo Augusto Castro. Há lugares que simplesmente envelhecem, outros carregam nas paredes as marcas de tudo o que uma cidade se tornou. E no centro de Campo Grande, um prédio que já foi armazém, escola, internato e até chegou perto de ser transformado em estacionamento, atravessou mais de um século de história e agora começa uma nova fase. Você faz ideia de qual prédio é esse? Eu não vou contar não,
para você acessar a primeira página apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí na tela e conhecer, revisitar um pouco mais de fatos que ajudam a contar a história desses 127 anos em Campo Grande. Mais participações também aqui no nosso WhatsApp, a nossa interação. São 7h11. Muito obrigado mais uma vez. Sou Maria Carolina Cândia da Silva, do bairro Mata do Jacinto. Obrigado, excelente quinta-feira. Eu tenho lembrança muito boa de Campo Grande, tanto da Praça Obelisco Shopping, que tinha um chafariz no meio do shopping. Tenho foto brincando de escorregar na grama antes de abrir esse espaço. Era muito bom. As memórias que ficam da evolução de uma cidade deste tamanho, capital do estado, na memória de muita gente e que nessas épocas de celebrações acabam se tornando mais vivas ainda. Se você tem outras histórias para compartilhar, ainda dá tempo. A gente está nesse clima ainda, tá? Vai mandando aqui no nosso WhatsApp para a gente conversar. 7h12, uma cidade desse tamanho se faz com o trânsito, né? Ele vai se movimentando, nesse horário sempre aumentando esse fluxo nas ruas e avenidas da capital. Agora, nossa Motolink com o Fábio Rodrigues está lá na Duque de Caxias, região importante demais para a nossa cidade. Agora, por lá tem uma cratera no meio da ciclovia, isso ainda não foi resolvido, é assunto que a gente vai continuar acompanhando, porque também no crescimento de uma cidade como a nossa, existem desafios a serem superados. Sempre a infraestrutura está nessa pauta, sempre em debate aqui no Bom Dia MS. Um motorista bateu no muro de uma escola e fugiu do local e uma câmera de segurança flagrou o momento dessa batida. O Diego Queiroz está lá e vai contar para a gente se as aulas seguem normalmente depois disso que aconteceu aí, Diego. Ô Fabiano, isso aconteceu na Escola de Educação Infantil, professor Jorge Antônio Ciufi, aqui no Nova Lima. Isso aconteceu ontem por volta das 8 horas da manhã, só que felizmente, por conta do aniversário da capital, não tinha aula e aí ninguém se machucou. O Magno está mostrando pra gente aqui agora onde é que isso aconteceu. Esse muro, como a gente vê, fez um buraco. Aí o pessoal colocou aqueles tapetes infantis, aqueles tatames, né, de EVA, mas não houve. A Secretaria de Educação do município disse que eles começaram a fazer os reparos ontem, mas o que a gente vê do lado de fora não é nenhum reparo, muito pelo contrário, a estrutura ali comprometida e esses blocos ali todos rachados. Deixa eu mostrar para vocês então imagens que nós tivemos acesso, e essas imagens do circuito de segurança mostram um veículo de cor prata que está no meio da rua e vai um pouco para frente, mas depois ele desce e de ré e atinge o muro da escola, e em seguida o motorista sai do veículo para ver o estrago, avalia, entra no carro de volta e aí sai rapidamente. Toda essa ação durou menos de 1 minuto. A polícia utiliza essas imagens, inclusive, para identificar o responsável, para entender o que causou esse acidente. Afinal, foi um dano ao patrimônio público e isso aqui agora precisa ser visto para ver como é que vai ficar, né? Lá embaixo a gente vê uma mãe com a criança, levando a criança aqui. As aulas seguem normalmente, os pais trazendo os alunos para cá. Felizmente nada aconteceu por aqui, só fica mesmo agora esse acesso, né? O muro ali está comprometido, então fica esse acesso agora. É esperar mesmo para ser resolvido, para não facilitar a entrada de ninguém numa escola, como a gente já mostrou bastante aqui no Bom Dia. E isso acontece, é frequente aqui na capital, a gente torce para que fique tudo bem e que esse problema não aconteça aqui na Escola de Educação Infantil que fica no Nova Lima. Fabiano. O Diego, muito obrigado, viu, pelas informações, por essa imagem ao vivo, a EMEI então funcionando, né? E aí agora, como fica o desafio para fazer o reparo, né? Se vai dar tempo, né? Se vai dar tempo de fazer, de repente, para ficar pronto para amanhã, talvez mais improvável, né? Mas está chegando um final de semana aí que dá para acelerar esses trabalhos também, se for o caso. A gente sempre torce para que as alternativas mais rápidas sejam encontradas, principalmente quando se trata de educação pública e uma EMEI que é tão importante para uma região também tão importante aqui para a capital. Nadinha, que está no nosso comando, de novo mais uma vez. Agora o desafio fica de localizar, né, o motorista que acabou fugindo, né, nessa imagem que mostra o carro atingindo o muro da EMEI. E agora a polícia tenta identificá-lo, né? Porque com certeza, legalmente falando, tem uma responsabilização, né? Ele deve ser responsabilizado. Vamos ver aí o que vai acontecer neste caso também, torcendo para que a unidade seja reformada nesse
nesse ponto, né, reformado, consertado esse problema que eu digo nesse muro que foi atingido. Obrigado, Diego. E aí, mais uma vez, a imagem para você do estrago lá. Destaque aqui da nossa interação, na verdade é um vídeo compartilhado pela nossa repórter da Morena FM, a Vivian Krajewski, sempre de olho no movimento das ruas e avenidas, no trânsito. Tem um alerta importante, um vídeo que ela fez e nos enviou, que é um alerta para você que vai sair de casa ainda. Bloqueio na Avenida Mato Grosso, tá? Com a 14 de julho. O trânsito está fechado no sentido bairro para a remoção de uma figueira. Esse vídeo que ela fez e mandou para a gente mostra então a sinalização e também funcionários ali no canteiro já fazendo este trabalho. É um local de muito movimento, tem escola ali e isso certamente pode causar algum prejuízo. Então, se você vai para essa região, de repente, se puder evitar, é interessante, porque é possível também que haja algum contratempo no trânsito por conta dessa interdição numa avenida tão importante como é a Mato Grosso. A Vivian Krajewski já fez esse vídeo, mandou, tá aí o recado, mais uma atualização do trânsito para você. Aqui no Primeira Página, a gente traz outros destaques também daqui do nosso portal, de muitos assuntos que estão aqui disponíveis. Aqui, ó, este vídeo que foi feito pelo portal, um casal de turistas da África do Sul, que está em Campo Grande de férias, se envolveu em um acidente com um ônibus do transporte coletivo. Essa colisão ocorreu no cruzamento das ruas Rui Barbosa e Dom Aquino, no início da tarde de ontem, trecho de bastante movimento. O vídeo que foi disponibilizado aqui vai mostrar um pouco dessa batida e, segundo informações do Corpo de Bombeiros, os turistas seguiam pela Rui Barbosa quando decidiram fazer uma conversão à esquerda, porém invadiram a faixa exclusiva de ônibus e acabaram atingidos pelo veículo de transporte coletivo. Esse vídeo, na verdade, foi fornecido pelo Corpo de Bombeiros, tá? O veículo parou em uma barra de ferro instalada na esquina de um posto de combustíveis e, apesar do susto, ninguém ficou ferido. O ônibus 087, terminal Guaicurus, terminal General Osório, que faz esse roteiro dos dois terminais, esse trajeto dos dois terminais, né, ficou atravessado na pista, interrompendo o fluxo de carros lá na região. Então, um registro do trânsito ontem, durante o feriado, teve esse acidente lá na região central de Campo Grande. Se você quer mais informações, tem um vídeo lá também para você conferir no portal Primeira Página. São 7h19. Agora a gente fala sobre educação. Uma escola pública de Campo Grande transformou a falta de áreas verdes em um projeto de educação ambiental que ganhou destaque nacional. Com a ajuda dos alunos e de abelhas solitárias, a instituição agora vai tirar do sonho, do papel. Nós fomos conferir essa história e o que significa esse projeto também. Entre casas e comércios, o verde se destaca. Mas no pátio da escola, que fica na região do Jardim Itamaracá, em Campo Grande, é a falta dele que chama a atenção. Esta árvore é um dos únicos pontos de respiro. É aqui que a gente consegue dar uma relaxada, aproveitar uma sombra no recreio. Mas aí, se a gente tiver um outro ambiente, ou até esse ambiente aqui melhor, com mais plantas, seria mais interessante, né? Embora ajude a espantar o calor, quem está na escola já percebeu que só o pé de manga não é suficiente, nem para o conforto térmico, nem para auxiliar no conhecimento. Nós temos que também focar nas conscientizações do nosso meio ambiente, né, dos nossos alunos. Nós temos aqui aluno da educação infantil até o 9º ano, então são crianças que precisam de orientação ambiental. Nós temos aqui só essa árvore, né, aqui onde as crianças ficam. O resto ela é toda de calçadas, né? Ampliar o espaço verde sempre foi um anseio da instituição. Mas isso nem sempre é possível, porque envolve, muitas vezes, recursos financeiros. Por isso, a escola começou aos pouquinhos. Primeiro, tentando atrair os pequenos seres que compõem o meio ambiente. Esse protótipo aqui, construído pela professora com a ajuda desses estudantes, tem o objetivo de ajudar um grupo de abelhas pouco conhecido, as solitárias.
A ideia é transformar isso aqui como se fosse um hotel, onde esses insetos depositam os ovos. O projeto foi reconhecido por um prêmio nacional e agora está mais perto de ganhar um endereço fixo. E quando eu iniciei o meu trabalho aqui na escola, que esse é o meu 3º ano, eu já comecei introduzindo para os alunos sobre as abelhas. A gente trabalha de uma maneira, por enquanto, improvisada, né? Então, esse é o 2º protótipo, né, do nosso hotel. A partir do momento que a gente oferece para elas, né, elas vão, colocam os seus ninhos e a gente consegue acompanhar. Então, os alunos fazem todo esse acompanhamento. A Escola Municipal Antônio José Paniago foi uma das 200 do país a inscrever uma proposta no Prêmio Escolas Baseadas na Natureza. E depois de passar por uma seleção, ficou entre as 5 premiadas. O valor de R$100 mil deve ser usado para tirar o sonho do jardim do papel e também para ajudar na manutenção de outro projeto, o das cisternas, que há 15 anos ajuda no uso consciente da água para a limpeza. Vai ser a criação de um espaço para as crianças terem vivências, né, em relação à natureza. Então, a intenção é fazer canteiro com flores, atrair esses animais para que os alunos consigam ver mais, participar mais. E é um projeto que eles vão poder participar. A Lívia foi uma das primeiras a entrarem para o projeto. Ajudando o meio ambiente, ajudando, tipo assim, aprendendo a cuidar dos bichinhos para não matar, fazendo casinhas para eles colocar os ovinhos. Tá sendo muito legal e eu tô aprendendo mais coisas sobre a natureza. O projeto foi uma nova descoberta também para a Bárbara, que herdou da mãe o olhar cuidadoso com a natureza. Então, acho que vem de geração, né? Minha mãe também tem bastante plantas, eu acho que é muito importante a gente estar ensinando as crianças sobre o meio ambiente, as plantas, porque hoje ninguém está mais dando importância, né, para as árvores, né, para as plantas, que é o que respira, é a respiração do mundo, né? Às vezes eu até converso com plantas. Às vezes eu falo, nossa, você não está molhada há muito tempo, hein? Tem que passar uma aguinha em você. Eu sinto que eu vou aprender mais a natureza, empreendendo mais ainda, ficando mais inteligente. E em Corumbá, um projeto social vai oferecer aulas de graça de redação para estudantes que vão fazer o Enem. É destaque do Jaderson Moreira. Jaderson, bom dia. Verdade, Fabiano, muito bom dia para você também, bom dia a todos. É um projeto bem bacana para dar essa oportunidade para quem não consegue, então, bancar um cursinho pré-vestibular, para ajudar especialmente na questão da redação, que para muitas pessoas é de fato um grande desafio, mas esse grupo de voluntários vai então ajudar especialmente essas pessoas. Então o projeto se chama Escrevivendo Futuros e foi criado então por 4 educadores voluntários e a proposta então é oferecer essa preparação de graça para estudantes que já concluíram o ensino médio e não teriam condições então de bancar esse cursinho. Serão 4 encontros presenciais aos sábados pela manhã. Entre os meses de agosto e outubro, as aulas vão ser realizadas no auditório do Instituto Moinho Cultural, aqui mesmo em Corumbá. Os participantes vão aprender então a planejar e organizar a redação, aprender como é que faz todo o desenvolvimento do texto para então a pessoa ser capacitada para tirar uma nota bem expressiva na hora do Enem. Além das aulas, o projeto vai oferecer material didático e também café da manhã. Essa iniciativa tem uma parceria então com o próprio Moinho Cultural, juntamente com a CUFA, que é a Central Única das Favelas. E para ter mais informações a respeito da inscrição, é só acessar o portal de notícias, primeira página. Fabiano. Valeu, Jaderson. Obrigado, viu, por essas informações. Bom trabalho aí para você. Deixa eu mostrar o WhatsApp que nós exibimos há pouco, que é um vídeo da nossa repórter da Morena FM, a Vivian Krajewski, falando sobre uma interdição lá na Mato Grosso com a 14. Nessa interdição aqui, o trabalho é feito numa figueira que fica ali na região, mas não é para retirada da figueira não, tá? Informação atualizada aqui também para a gente compartilhar. A princípio, esse trabalho está sendo feito para retirada de galhos secos que possam oferecer risco. O fato é que tem uma interdição ali no trânsito, né? Ponto importante da região central da capital, para você ficar atento, mas essa informação atualizada em relação a este trabalho, você que segue por esta região ali da Avenida Mato Grosso, aqui na capital.
Agora nós temos imagens do trânsito, 7 horas e 26 minutos, Avenida Coronel Antonino. João Carlos Correia, nosso repórter cinematográfico, mostrando ao vivo outra via muito importante aqui para a capital, reforçando aquele desejo de sempre para que você tenha um ótimo dia, você que segue pelo trânsito da capital, 7 horas e 26 minutos, já vai aumentando bastante o fluxo. Né, Amanda, Raíssa, muito Sim, bom dia para você mais uma vez. Bom dia novamente, Agora, Fabiano. com aquele arremate das informações da previsão do tempo, reforçando muita coisa que você já trouxe também, mas com destaque para esse calorão, depois de um dia chuvoso aqui na capital, mas outras regiões também registram esse calor hoje, né, Amanda? Sim, Fabiano, como eu vou entrar de férias, eu já quis dar uma adiantada no que a gente tem para sexta-feira. Porque olha só, se aqui na capital o calor vier nessa marca que está prevista, né, para amanhã, isso significa um novo recorde de calor. A gente falou de 36 graus na capital, né, na minha última participação. A máxima mais alta até agora foi de 35,2 graus, registrada pelo IMET. Então, se por aqui a gente pode chegar nessa marca, em outras cidades a gente pode chegar aos 40 graus. Olha só as marcas previstas para Coxim, Corumbá e Porto Murtinho, com impressionantes 41 graus. 41. Um abraço para todo mundo aí, viu? De Corumbá, Coxim e Porto Murtinho. Eu trouxe também, né, como a gente está em Bonito, que fica nesse oeste aí, a gente tem festival de inverno, eu trouxe também como que ficam os próximos dias em Bonito, para quem está por lá ou pretende ir para lá, né? A gente também tem calorão previsto, olha só os próximos dias, máxima de hoje 35 graus, amanhã ela já salta para os 38, a previsão também para o sábado e no domingo, dia de encerramento, dia 30, aí ela dá uma amenizada ainda assim, é uma máxima de 36 graus, né, Fabiano? Quente, um 36... festival de inverno quente em Bonito. Amenizando 36 graus no domingo, você imagina, né? Sexta e sábado, né? Com 38 graus. E aí o pessoal tem que cuidar bastante da hidratação, esse sol forte que vai dominar os próximos dias, então em muitas cidades, como em Bonito, que recebe esse festival tão importante para a cultura de Mato Grosso do Sul. Então quer dizer que eu voltei e você está saindo? É isso mesmo, Fabiano. Aproveite, eu esperei você voltar para eu poder sair. Ah, muito obrigado. Tranquila. Aproveite suas férias, tá bom? Muito obrigada. Descanse muito bastante, obrigada. É um período sempre muito importante. E a você, muito obrigado, viu? Pela companhia, pela audiência. Você pode rever as nossas reportagens no Globoplay. Tem mais conteúdo no Primeira Página, no GeoMS, nas nossas redes sociais. E amanhã eu te espero às 6h30 da manhã, logo após o Mais Agro. Ótima quinta-feira e até lá. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia, MS. Oferecimento Açaí. Leve mais que economia. Leve o Economizaço Açaí. Corra pro abraço. TV Morena. Você sempre à frente. Bom dia, Brasil. Oferecimento Piracanjuba. Tem café com leite e tem café com leite com a linha de leites Piracanjuba. Olá, bom dia para você. Quase 1.500 pessoas estão desaparecidas depois da avalanche de gelo e lama na fronteira do Nepal com o Tibete. Equipes de várias partes do mundo começaram a chegar na região para ajudar nos resgates. Mais de 330 mortes já foram confirmadas. O Serviço Geológico americano disse que a tragédia foi provocada pelo desabamento de uma geleira. Áreas montanhosas, elas têm um acúmulo de gelo e neve muito grande. Seria como se fosse uma explosão glacial. A polícia procura agora de manhã o quinto suspeito de participar do espancamento até a morte de um homem em Copacabana. Também no Rio, bandidos queimaram caçambas de lixo para impedir uma ação do BOPE contra o tráfico de drogas na Cidade de Deus. Subiu para 26 o número de casos confirmados no surto de sarampo em São Paulo. O governo entrou na justiça contra o Discord pedindo 500 milhões de reais por dano moral coletivo pela falha na proteção de crianças e também de adolescentes. Na Copa do Brasil, Palmeiras goleou o Santos no jogo de ida das quartas de final. E o Vasco venceu o Vitória com um jogador a menos. Hoje é quinta-feira, 27 de agosto, e o Bom Dia Brasil está começando agora.
Subiu para 332 o número de mortos no Nepal por causa da mega avalanche ontem na região do Himalaia. A China confirma 3 mortos até agora. Além disso, há quase 1.500 pessoas desaparecidas nos dois países. A gente começa o Bom Dia Brasil indo direto a Londres, conversar com a Cecília Malan. Bom dia, Cecília. Os esforços agora se concentram na busca por sobreviventes. Exatamente, Elter. Bom dia. Uma corrida contra o tempo, porque muitas regiões estão cobertas de lama e detritos que desceram com a avalanche. O exército do Nepal afirma que já resgatou 350 pessoas de ontem para hoje.